Olá, pessoas! O brasileiro está cheio de preocupações. País conflagrado. Política desarrumada. O capitão não consegue governar. Alimentos pela hora da morte. Lacração à solta. A esquerdalha enchendo o saco. A juristocracia incontida nos seus limites. Quer de toda forma tomar para si a função de conduzir o país. A CPI do cabaré perdida totalmente nas suas idas e vindas. No meio de todo esse furdunço, o brasileiro tem ainda de achar tempo para resolver aquelas coisinhas miúdas, coisinhas do varejo, incluindo, entre elas, o chamado pente fino do INSS, o novo pente fino do INSS, versão 2021, decorrente da portaria da autarquia número 914 de agosto de 2021, que determinou a revisão dos benefícios por incapacidade de longa duração, dentro da previsão legal do artigo 69 da Lei 8.212 de 1991, que justamente prevê a possibilidade de convocação para o programa de revisão de concessão e manutenção de benefícios. E aí o bochicho começa a correr de boca a boca. Meu Deus do céu, eu estou lascado. Meu benefício vai ser suspenso. O que eu vou fazer? E começam as pessoas a entrar em pânico, principalmente considerando a verba de natureza alimentar, que é algo extremamente sensível, diz respeito ao bolso. Ficam perguntando o que fazer, meu Deus, o que vai acontecer, o que será de mim? Bom, calma, que a gente vai tentar, neste vídeo, explicar algumas coisas para tranquilizar os beneficiários. Em primeiro plano, o objetivo deste programa de revisão, deste pente fino, que na verdade não tem nada de diferente daquele já havido desde 2019. O foco, basicamente, se instala nos chamados auxílios doenças, aqueles que estão sem revisão de perícia médica por mais de 6 meses. Ou seja, as pessoas que estão há mais de 6 meses sem passar por perícia médica. Esse é o primeiro caso. Depois, os benefícios de prestação continuada. Vale dizer, aqueles referentes às pessoas que não possuem rendimento familiar, não possuem condições de manutenção e estão na faixa etária superior a 65 anos. E também as pessoas dotadas de incapacidade física e psíquica, constatada em avaliação biopsicossocial por parte da perícia médica e da assistência social do INSS. E o pente fino é feito exatamente para excluir os benefícios que possuem algum tipo de fraude. Por exemplo, auxílio doença concedido por laudo médico falso ou laudo com descrição não abrangente o bastante para a classificação correta da doença. Em terceiro lugar, as aposentadorias por invalidez. No caso dos BPCs, que são os benefícios de prestação continuada, o foco da investigação são aqueles que estão sem revisão por período superior a 2 anos. Agora, desde o início, é importante, exatamente para aquele efeito de tranquilizar o público-alvo, estabelecer quais os que estão desde já imunes à revisão, que estão fora deste programa de revisão da portaria 914. Primeiro, os maiores de 60 anos que recebem aposentadoria por invalidez e pensão. Segundo, os aposentados por invalidez
ou beneficiários do auxílio-doença que recebem o benefício há mais de 15 anos, veja bem, que recebem o benefício há mais de 15 anos e que tenham mais de 55 anos. Então são dois critérios a serem somados. Receberem o benefício do auxílio-doença e da aposentadoria por invalidez há mais de 15 anos e tenha a pessoa mais de 55 anos de idade. Depois, os portadores de HIV. Em quarto, os beneficiários que recebem o seguro há mais de 10 anos. Portanto, são 4 situações que estão fora da avaliação deste pente fino de INSS. Agora, é importante dizer também que se você está com seus dados normalizados, os dados, por exemplo, dos benefícios por prestação continuada. Agora, como a coisa na prática vai funcionar? Segundo a portaria 914, o segurado que for escolhido para participar do programa de revisão, ele irá receber uma carta de convocação com aviso de receber digital. A partir da data de recebimento dessa carta, o segurado tem o prazo de 30 dias para marcar a perícia solicitada, que poderá ser feita ou no site Meu INSS ou através do telefone 135. Se ele não fizer esta providência, não tomar essa providência no espaço de 30 dias, corre o risco de ter o benefício suspenso, podendo ainda ser solicitada apenas uma remarcação, desde que ele tome a providência até um dia antes da data marcada para a perícia médica. Então, quando você recebe a carta, a primeira coisa que você tem que procurar entender é o motivo da revisão, o motivo da convocação. Por que eu estou sendo convocado? Isso tem que ficar bem claro, bem definido, para você saber o que vai fazer, para você tomar a medida, tomar a providência adequada. Em primeiro plano, se deve preocupar com o seguinte: se for o caso de auxílio-doença, e aí é algo que tem que ficar muito atento o segurado, para a questão do documento médico a ser exibido no ato da nova perícia. Por quê? Porque o documento deve ser circunstanciado. Deve-se evitar frases generalistas, ou seja, deve-se pedir ao médico o máximo de detalhamentos, receitas. E o que é importante dizer também é que as pessoas que estão sob auxílio-doença, elas não podem ficar longo tempo sem fazer visita médica, sem constatar a visita, a ida regular ao médico. De modo que, quando solicitado, ele possa aglutinar documentos que convençam a perícia do seu estado de doença. Então é preciso que reúna todos os documentos antigos relativos à situação de enfermidade e atualize a consulta, atualize a situação junto ao médico de confiança, para que no momento da convocação, no momento da visita, no momento da perícia, o poder de convencimento seja bastante forte junto à autoridade revisora. Então, reforçando, quem recebe auxílio-doença deve sempre ter a preocupação de atualizar os dados da doença. Tem de estar sempre voltando ao médico, tem de estar sempre reunindo receitas, documentos, exatamente para o momento de uma revisão, de um pente fino como esse, da portaria 914, o segurado está tranquilo, ficar tranquilo. Portanto, importantíssimo no caso do auxílio-doença, laudo médico robusto, laudo médico circunstanciado,
laudo médico legível, ou seja, documento com bastante substância, no maior detalhamento possível, para não pairar nenhuma dúvida sobre a situação. Por quê? Porque se a pessoa foi convocada, não necessariamente porque se detectou irregularidade no auxílio-doença, pode ser, mas de toda forma é importante trazer, ou melhor, levar uma documentação rígida, detalhada, sem nenhuma dúvida. Mesmo acontece com o chamado BPC-LOAS, vale dizer, o benefício de prestação continuada de pessoas com deficiência físico-mental. O laudo específico deve ser revisado, deve ser apresentado com riqueza de detalhes para desfazer qualquer dúvida da perícia. Lembrando que se você está com seus dados cadastrais em dia, tudo certo. Se você está com, no caso do BPC, por exemplo, se você está com seus dados corretamente lançados no CAD único da sua cidade ou no CRAS da sua cidade, também há uma probabilidade de você não ser chamado para essa revisão. Lembrando que o CAD único é aquele que congloba as famílias de baixa renda para fins de inclusão em programas de assistência social. E o CRAS é um centro de referência de assistência social que é justamente destinado a amparo da população de baixa renda. Por fim, a portaria 914 informa que o resultado da perícia médica ele será publicado a partir de 21 horas do dia em que a mesma foi feita lá no site Meu INSS, sendo que é ofertada ao segurado a possibilidade de recurso administrativo no prazo de 30 dias dessa decisão. Portanto, o pente fino ele é feito com a intenção de encontrar falhas, corrigi-las, de modo que o sistema como um todo saia ganhando. Não há, pois, motivo de preocupação, de estresse. Por quê? Como disse, as pessoas que estão com seus dados cadastrais atualizados, as pessoas que têm a documentação correta, laudos bem feitos, que já passaram por perícia, certamente têm pouca propensão de serem convocados. E os que forem convocados devem seguir mais ou menos as linhas de orientação que tracei neste soletrando de hoje. Ok? Essas foram as orientações. Dê o seu like, compartilhe esse vídeo, deixe o seu comentário aqui embaixo. Tchau!